Honda WR-V. Esse carro chegou em 2017 para ser o SUV de entrada da marca no país e também para ser o Honda mais vendido no país. Mas ele não conseguiu cumprir essa missão até o momento. Esse carro é um projeto derivado diretamente do Fit. Sabe o que a Volkswagen fez com o Nivus em relação ao Polo? Então, a Honda já tinha feito com o WR-V em relação ao Fit. Mas a verdade é que olhando assim para ele, a gente vê o quanto os dois se parecem e isso atrapalhou um pouquinho a vida do WR-V. Outra coisa é que o preço dele assusta um pouco. A gente está com a linha 2021 do WR-V, ela passou por algumas mudanças, por uma renovação, e essa versão que eu estou testando aqui, que é a de topo XL, custa quase R$95 mil. Mas esse carro tem alguns truques que podem te convencer a levá-lo para a garagem, mesmo parecendo um Fit, mesmo sendo caro. Será que ele consegue? Vou te mostrar os pontos bons e também os pontos ruins do novo WR-V. Bora comigo? Bom, como eu falei agora há pouquinho, as mudanças do novo WR-V foram bem sutis. Aqui na frente, a gente só consegue perceber que a grade ganhou uma nova divisória interna, agora elas são por filetes horizontais, não mais por colmeia. E essa parte aqui cromada não está mais tão larga, Ela passou a ser mais estreita e a base desse filete passou a ser em preto brilhante. O desenho dos faróis não mudou, mas agora os faróis têm projetor e eles também têm luzes diurnas em LED. Os faróis de neblina também passam a ser de LED e ganharam novas molduras aqui no nicho. Bom, a lateral praticamente não teve mudanças, aliás, vamos combinar, Aqui na lateral o WR-V e o Fit se parecem demais, são praticamente o mesmo carro. A única coisa que mudou é que essas rodas aro 16 estão com acabamento um pouquinho mais escurecido. Quando a gente vem aqui para a traseira, a gente vê também mudanças bem sutis. Agora tem guia de LED nas lanternas e o para-choque traseiro está quase 7 centímetros mais comprido. É uma medida de proteção na tampa do porta-malas em caso de colisão traseira. Agora vem comigo que eu vou mostrar para você a cabine do novo WR-V. Bom, as mudanças continuam singelas no painel do WR-V. O que a gente vê de diferente aqui são essas faixas em preto brilhante, tanto no painel quanto no volante. O quadro de instrumentos ainda é o mesmo e é um quadro quase 100% analógico. Isso decepciona um pouco num carro de quase R$95 mil. O único painel digital que ele tem é monocromático e todos os ajustes de informações dele são feitas ainda por um pino que fica no próprio quadro de instrumentos, uma coisa já um tanto ultrapassada. Mas esse painel tem uma sacada interessante, ele tem um econômetro que fica num arco em volta do velocímetro. Conforme você vai acelerando, ele fica na cor verde ou azul. O verde indica que você está dosando bem o pé e está sendo econômico na condução. O azul indica que você está pisando um pouco forte demais. Isso te ajuda a economizar combustível. É bem legal. Outro truque legal que ele tem aqui na cabine é o ar-condicionado. Ele é digital, ele estreou no HR-V e já está também presente no Fit. E ele tem algumas sacadinhas interessantes, porque se ele estiver no mínimo e você simplesmente deslizar o dedo para cima, ele vai para o máximo. E se ele estiver na temperatura máxima e você deslizar o dedo para baixo, ele vem para a temperatura mínima. Isso facilita os comandos.
A central multimídia é uma central de 7 polegadas e tem projeção de celulares, mas ela é meio chatinha, com cabos que não são originais e os gráficos dela já não são tão modernos quanto o de alguns concorrentes. Uma coisa interessante é que o WRV finalmente ganhou bancos com revestimento em couro sintético na linha 2021 e o banco do motorista tem regulagem de altura. Só que o truque mais legal do WRV eu vou mostrar agora, porque fica aqui no banco traseiro. E não é à toa que a Honda chama esse sistema de bancos mágicos. Por quê? Primeiro, porque a angulação do encosto lombar tem 2 níveis. Eu posso deixar mais assim ou mais para baixo e com isso aumentar o volume do porta-malas. Quando eu rebato esse banco, e ele é bipartido, o assoalho fica praticamente plano e isso ajuda bastante a levar cargas com um volume maior. Só que o mais legal é o que vem agora. Eu consigo rebater o encosto, o assento para as pernas, tanto nesse banco quanto nesse aqui. E com isso eu ganho um vão aqui, um espaço para carga enorme. E se eu quiser, eu ainda posso rebater esse banco do passageiro aqui para baixo. Desse jeito. Se eu estiver, por exemplo, numa trilha, isso aqui pode virar uma cama de solteiro. Agora a gente colocou o novo WRV para dar um rolê e senti-lo em movimento. Já dá para falar que a principal qualidade dele é mesmo o foco em conforto e aproveitamento de espaço. Os bancos dianteiros e o banco do motorista, ele está me acomodando muito bem. Realmente é um banco confortável, gostoso de sentar. E o carro tem um volante com ajuste de altura e profundidade, um banco do motorista com ajuste de altura. Então a ergonomia dele é boa, né? É satisfatória. E o aproveitamento do espaço interno a gente já falou, né? Então a sensação é de estar num veículo até quase de porte médio, né? Sendo que é um carro compacto, mas ele tem uma boa largura, ele tem uma boa altura, a visibilidade também que eu tenho aqui olhando para frente, olhando nos retrovisores, é muito boa e isso costuma agradar principalmente motoristas que gostam de uma condução mais segura mesmo, né? E com menos surpresas aí com ponto cego e tudo mais. Só que tudo isso você já encontra no Fit, né? O WRV não tem nada a mais do que o Fit nesse quesito. O que ele vai ter é um vão livre do solo bem superior. O do Fit fica na casa aí de 15 centímetros e esse aqui é de quase 21 centímetros. Além disso, o conjunto de suspensões tem boas diferenças em relação ao Fit. O eixo de torção vem do HRV, então ele é mais robusto. Além disso, as bandejas, travessa, molas, amortecedores, até a barra estabilizadora, tudo no WRV é reforçado em relação ao que o Fit traz. Então a suspensão dele, ela é mais firme, às vezes ela ainda é um pouco seca e um pouco barulhenta, mas ela é muito menos que a do Fit. Então a sensação de conforto e o nível de absorção dos impactos é superior do que você encontra no Fit. Além disso, ele é mais alto em relação ao solo, então você consegue passar por valeta e tudo mais com mais facilidade. Aliás,
toda a ficha técnica do WRV, incluindo as dimensões, tudo que eu estou falando aqui, tudo isso tá na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Ah, e uma outra coisa, os pneus do WRV, eles têm um perfil um pouquinho mais largo que os do Fit. Isso também contribui para ele ficar um pouquinho mais macio na hora de rodar com ele. Mas a gente estava falando em ficha técnica, e o motor dele é um velho conhecido, aquele 1.5 Flex com o sistema IVTEC, que é aquele comando variável que não varia apenas na admissão, o tempo de abertura, mas também a amplitude do lift, da abertura, para controlar melhor aí o fluxo de combustível e melhorar a eficiência na admissão. Esse motor rende até 116 cavalos com etanol e ele está aliado a um câmbio do tipo CVT. Esse câmbio CVT tem uma simulação de 7 marchas e é até surpreendente porque tem borboletas aqui para você controlar a troca dessas marchas virtuais no volante. Pode parecer besta, mas isso te ajuda a controlar melhor, por exemplo, o freio motor do carro quando você está numa descida, ou mesmo a você reduzir as marchas de uma maneira mais ágil quando você quer, por exemplo, antecipar uma subida de ladeira. Agora, ainda é uma caixa CVT, então ela ainda grita mais do que o necessário nas arrancadas, nas retomadas, principalmente quando você está na estrada. O desempenho não é ruim, é suficiente, mas o câmbio faz o motor gritar um bocadinho. Agora, eu senti falta de muitos equipamentos aqui, pelo preço que o WRV cobra. Na linha 2021 ele finalmente passou a ter controle eletrônico de estabilidade, que era realmente péssimo que ele não tivesse. Agora ele tem, mas é só. Outros carros nessa faixa de preço já trazem assistências semi-autônomas aí de condução, assistente de faixa, alerta de ponto cego, que o WRV não traz. O que ele vai trazer é uma câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E se quem senta atrás tem muito espaço e modularidade, como eu já mostrei, não vai ter uma saída de ar e não vai ter nem uma entrada USB. As duas entradas USB, elas estão presentes aqui no console central. Então, minha gente, é isso. WRV vai tentar te convencer, até rimou, pelo espaço, pela modularidade e pelo conforto. Também, obviamente, pela solidez da marca Honda, pela liquidez boa no pós-venda. É um carro que, se você comprar e quiser revender depois, você vai ter um preço bom por ele. Enfim, pela solidez da rede Honda, pelo bom atendimento no pós-venda e tudo mais. É o suficiente para te convencer a pagar quase 95 mil reais por essa versão aqui? Quem vai dizer é você. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão de carros para os próximos vídeos. Participa mesmo, opina, deixa crítica também. É importante para a gente ter o seu comentário e saber o que você achou do vídeo. Aproveita também, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que isso também é muito importante para a gente continuar produzindo materiais como este aqui que a gente está produzindo hoje. Então, é isso. Eu te vejo na nossa próxima avaliação. Um abraço e até lá.